Foi multado? Veja quando a multa pode estar errada. Nem sempre que o condutor é multado significa que ele errou e precisa arcar com as consequências legislativas. Muitas vezes, os agentes de trânsito ou os próprios equipamentos utilizados para registrar algumas infrações, como os radares de velocidade e o bafômetro, também estão sujeitos a erros. Foi multado e quer saber se há algum erro na notificação? Entre em contato pelo primeiro link disponível na descrição deste vídeo. Sempre que uma infração é constatada, é lavrado um auto de infração. É nesse momento que podem surgir os primeiros indícios de possíveis falhas que justifiquem o cancelamento da multa. São os erros formais na notificação enviada ao motorista. O artigo 280 estabelece quais informações obrigatórias devem constar na notificação. A ausência ou preenchimento incorreto de algum desses dados pode ser suficiente para anular a multa. Por isso, ao receber a notificação, o condutor deve verificar se todos os seguintes itens estão corretamente descritos: a tipificação da infração cometida, o local, a data e o horário da infração, os caracteres da placa do veículo, sua marca, espécie e outros elementos necessários à identificação, a identificação do órgão ou agente que registrou a infração, e, se possível, embora não obrigatório, o prontuário e a assinatura do condutor. Se algum desses dados estiver ausente ou incorreto, há motivo suficiente para o arquivamento do auto de infração. Além disso, caso a notificação não seja expedida no prazo máximo de 30 dias, o auto também deverá ser arquivado. Infrações como excesso de velocidade e dirigir sob o efeito de álcool estão entre as mais perigosas, representando grande risco de acidentes graves no trânsito. No entanto, essas autuações exigem uma análise cuidadosa por parte dos motoristas. Isso porque os equipamentos utilizados para registrar essas infrações precisam passar por verificações regulares para garantir sua precisão. O Inmetro é responsável por inspecionar esses dispositivos anualmente em um intervalo máximo de 12 meses. Se a calibração estiver vencida, a confiabilidade do registro é comprometida, abrindo espaço para questionamentos sobre a validade da multa. Por esse motivo, em casos de autuações por velocidade excessiva ou pela lei seca, a notificação deve informar a data da última aferição do equipamento utilizado. A ausência dessa informação pode ser considerada uma irregularidade, o que pode resultar no cancelamento da penalidade. Há uma série de infrações descritas pelo CTB que não precisam da abordagem de um policial ou agente de trânsito para serem registradas. Excesso de velocidade é um exemplo, já que a multa é identificada por um radar eletrônico. Avançar sinal vermelho também pode ser registrada por câmeras de monitoramento, bem como ultrapassagens indevidas, estacionamento irregular, que o condutor não precisa estar no veículo para ser autuado, etc. Mas há algumas infrações específicas que merecem atenção, porque a ausência de abordagem pode ser contestada em uma defesa contra a multa. É o caso das multas por falta de cinto de segurança e por transporte irregular de crianças, sem a cadeirinha ou assento indicados, por exemplo. Essas infrações, embora conste no Manual Brasileiro de Fiscalização que não precisam de abordagem, contam com a medida administrativa de retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada, ou seja, até o cinto seja colocado ou a criança receba o assento adequado. A ideia principal é que o condutor e os passageiros sejam conscientizados sobre a importância do uso desses dispositivos. Da mesma forma, evitar que acidentes graves ocorram enquanto alguém ainda estiver sem cinto ou quando a criança estiver sem a cadeirinha. Por isso, existe esse impasse ou até certa contradição, se a premissa, com essa medida administrativa, é proteger os ocupantes do veículo e conscientizá-los. Realizar a autuação sem abordagem também implicará que essas pessoas seguirão trafegando sem os devidos cuidados. Ou seja, será apenas multar por multar e não procurar sanar o problema. A medida administrativa, diante dessa circunstância, não será aplicada e não terá o seu efeito educativo logrado. É por isso que aplicar essas multas sem abordagem deixa margem para esses questionamentos. Inclusive, muitas vezes, esses argumentos podem ser utilizados em defesa no recurso de multa. Afinal, deixar de aplicar essa medida administrativa ao condutor infrator também trará efeitos negativos ao trânsito. O órgão de trânsito que registrar a infração deve expedir a notificação de autuação em até 30 dias da data da infração. O artigo 281 do CTB determina que o auto de infração seja cancelado se a notificação de autuação não for enviada em até 30 dias. E o que fazer se você verificar que sua notificação foi expedida mais de 30 dias depois da data da infração?
Neste caso, você deve recorrer, alegando atraso na expedição da notificação. É importante destacar que fica estabelecido o prazo de, no mínimo, 30 dias para a apresentação de defesa de autuação, contados a partir da data de expedição da notificação. No caso de notificação por remessa postal, esse prazo começa a partir da entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Já se o seu caso for o de notificação eletrônica, você será considerado notificado 30 dias após a data de inclusão da notificação no sistema eletrônico. E é importante ficar atento para não acabar perdendo o prazo para a apresentação da defesa. Se ela for enviada depois da data limite, o órgão não vai considerá-la. Com isso, você receberá outra notificação imposição de penalidade juntamente com o boleto da multa, avisando sobre a aplicação das penalidades. O Código de Trânsito define prazo de 30 dias para o julgamento dos recursos em primeira e segunda instância. Caso não sejam julgados em até 30 dias, o órgão pode conceder-lhe efeito suspensivo das penalidades de ofício ou por meio de solicitação que você terá de fazer. Normalmente, o órgão autuador não lhe confere efeito suspensivo automaticamente, fazendo com que seja necessário entrar com um pedido. Isso significa que a multa e os pontos, por exemplo, podem ser suspensos enquanto o processo de recurso não seja encerrado.